Delete suas redes sociais e se torne uma máquina de produtividade. Será que é verdade? Será que não é? Eu quero comentar o meu caso com vocês, com as redes sociais, para vocês entenderem se deu certo, se não deu, quanto tempo eu fiquei longe, essa experiência. Quero compartilhar com vocês aqui no O Mecanismo, o nosso podcast aqui na Estratégia HP. Vamos lá. Prazer em conhecê-los, eu sou o Fernando, sócio aqui na High Profit, e esse canal é o melhor canal se você quer saber tudo sobre posicionamento, vendas, atração e também você melhorar aspectos no seu funil de vendas. É isso mesmo. Então vamos começar esse bate-papo leve sobre uma experiência que eu tive ao deletar as minhas redes sociais. Essa experiência, eu acredito até que tem algum livro que fale sobre isso, salvo engano, 10 formas do porquê você deletar suas redes sociais. Enfim, tem um livro que diz a respeito disso, mas confesso para vocês que eu não li esse livro, tá? Foi uma necessidade mesmo que eu senti, porque as redes sociais estavam minando a minha produtividade. E produtividade sempre foi uma palavra para mim muito importante, porque produtividade tem a ver com um episódio até que nós já falamos por aqui, fazer o que precisa ser feito, fazer o que deve ser feito. Muitas das vezes a gente pensa que produtividade é tão somente você realizar suas tarefas. Se engana quem pensa assim. Produtividade, para não se tornar um termo pesado, é você finalizar as coisas que você tem para fazer em determinado período de tempo ou em determinado dia. Então vamos supor, se você colocou ali para você descansar num sábado e não fazer absolutamente mais nada, você está sendo completamente produtivo se você conseguir somente descansar, ao invés de ficar criando coisas ou fazendo outras coisas, porque você está se propondo a algo que é diferente, que é o descanso. Se você se propõe a realizar 5 reuniões com o cliente, mais 2 apresentações de venda, mais uma LP ou mais um funil, e você consegue realizar todas essas coisas que você se propôs a fazer, você foi produtivo. Então, produtividade para mim é realizar as coisas que precisam ser feitas ou que a gente se propõe a fazer, tá? E a minha experiência deixando as redes sociais por um período, que foi mais ou menos aí de um ano, foi um ano praticamente sabático, né? Eu excluí mesmo as redes sociais, eu não fiz aquele congelamento ou, sei lá, arquiva, enfim. Eu excluí as redes sociais e voltei do zero. Inclusive, meu Instagram hoje é @Dr. Fernando Ferreira, _ no final. Se você quiser conhecer, então tenho pouquíssimos seguidores por lá. Porque o Instagram, particularmente, era algo que estava destruindo a minha produtividade. Uma vez que aquilo você fica mergulhado, né, na rede social, perde noção de tempo, perde noção de hora. E foi o ano em que eu mais cresci na minha vida. Por quê? Nós vamos nos tornando cada vez mais conscientes do nosso tempo. E qual o recurso mais valioso que nós temos hoje? Não é o ouro, não é a criptomoeda, é o nosso tempo. O tempo ele não volta atrás. O tempo ele é inegociável. Então, a forma com que a gente gasta o nosso tempo, só nós mesmos conseguimos checar essa conta no final do dia. Então, é muito importante que você olhe para dentro do seu cenário e entenda, poxa, com que estou gastando o meu tempo? Se você é uma pessoa que passa uma média, não é dos brasileiros, você viu um estudo que falava que as pessoas passam 7, 8 horas por dia nas redes sociais. Eu considero, se você passa mais de 2 horas do seu dia nas redes sociais, você já está em um cenário extremamente improdutivo. Ainda mais se você utiliza a rede social só para ser uma rede social, né? Então, se você colocar na ponta do lápis 2 horas por dia vezes 365 dias no ano, são 730 horas que você está passando nas redes sociais e perdendo tempo. Literalmente você está perdendo todo o seu tempo dentro dessa bolha, dentro das redes, tá? Então, a minha recomendação é que você possivelmente dê um tempo. Poxa, eu não consigo ficar um ano. Cara, fica 6 meses, não consegue 6 meses.
um mês, uma semana, um dia. Começa. Começa porque você vai passar a resistir à insanidade dos nossos tempos. Então, as redes sociais tornam as pessoas bem menos afetivas e conscientes do que elas têm para oferecer de melhor para esse mundo e focar no que mais importa, né? Porque quando a gente fala sobre propósito, propósito nada mais é do que você faz de melhor. O que você realmente entrega com muita facilidade. As pessoas olham para você e falam: meu, aquela pessoa faz isso de uma forma espetacular. O que será que é que se passa aí dentro do seu cenário que você faz de melhor? Já parou para pensar? Depois disso, pensa bem comigo. Uma vez que você sai, né, das redes sociais, você tem nada mais, nada menos do que 730 horas a mais por ano. Poxa, por ano tá muito no intangível. Faz 7 vezes 2, você vai ter 14 horas por semana para você conseguir realmente trazer a sua produtividade à tona, trazer a sua energia criativa, trazer várias coisas legais que você tem para apresentar para o mundo e que você pode realizá-las. Então, é assim, só uma reflexão. Né? Será que vale a pena ou não deletar as redes sociais? Eu acredito que vale, no meu caso, valeu muito. A minha empresa ela cresceu mais de 130% dentro de um ano, onde a gente focou em fazer somente o que precisava ser feito. A gente, inclusive, já fez um podcast sobre isso aqui, tá? Então vai lá assistir, porque é bem bacana, tá? Fazer o que precisa ser feito. Deixa eu até pegar aqui, porque o número desse episódio, já estamos aí nos 30 episódios, então estamos bem avançados, é o episódio 10. Então vai lá, assiste esse episódio que vai fazer total sentido. Depois disso, as redes sociais também tendem a deixar você infeliz, tá? Por quê? Quando você se compara com aqueles caras ou mulheres no shape, ou com o último carro lançado, ou com um jato, ou enfim, quando você sempre vai se comparando com outras pessoas, seja em saber, seja em riqueza com grandes empresários, sabe? Algo que não tem nem como dimensionar, esse tipo de vício em comparação vai te dar uma sensação de incompetência, de insatisfação, de diminuição, tá? Então você realmente vai pensar que, poxa, eu sou um nada. Você vai começando a se comparar tanto com essas pessoas que seria, né, nominalmente falando, seriam as 10, 20 pessoas para chegar nesse nível, né? Ou seja, somos em 7, 8 bilhões de pessoas no mundo. Você acaba se comparando com uma de 7 bilhões. Então acaba que o seu cérebro ele se fecha e ele não se expande. Então a neuroplasticidade ela não ocorre, tá? Então a insatisfação ajuda as redes sociais a atender bem os seus clientes. Quem são os clientes da rede social? A gente, as empresas, tá? Que é quem veicula a publicidade. Então rede social, para mim, é negócio. Então, não sei para você. Ficou muito claro depois que eu voltei para as redes sociais, né? Criei um novo Instagram, esse novo perfil que eu vou deixar na descrição aqui. É sobre negócio. E a gente vende para quem tem uma dor e uma necessidade específica. Não é uma causa nobre? É claro que é uma causa nobre, porque a gente ajuda com o nosso conhecimento empresas serem criadas do zero. Né? Então eu crio uma empresa do zero. Se uma empresa não tem nada no digital, eu consigo construir ela inteira. Né? Já criei algumas empresas, então para mim é fácil. Agora, uma outra coisa que você tem que entender é que você é um consumidor. Então, quando você é um consumidor, as redes sociais fazem dinheiro com os seus dados que você voluntariamente dá, de graça, tá? Então, as grandes empresas de tecnologia, Google, Facebook, por que elas são apontadas como as mais ricas corporações de todos os tempos? Uma das formas é porque elas têm todos os dados, né, da sua vida, dos seus gostos pessoais, de tudo, na palma da mão. Então, isso é o machine learning,
né? O Fabiano tá aqui hoje pra gente arranhar no inglês, mas é um aprendizado de máquina. Então, isso é vendido como inteligência artificial de autoaperfeiçoamento, mas ela sempre vai depender do uso das pessoas e dos programas e dispositivos. Então, quando você usa essas ferramentas, as redes sociais de forma gratuita, você financia parte dessa automação, tá? Então, isso Ted Nelson lá atrás, não é? Isso lá nos anos 1960, ele já sugeriu que os usuários recebessem micropagamentos cada vez que inserisse algum tipo de dado que gera lucro para as empresas, né? Ou que fosse cobrado uma assinatura dos usuários que se compromete a não coletar e vender a terceiros esses dados. Então, bem legal também. Ou seja, você tem alguns motivos. O principal meu foi a questão da produtividade. Eu percebi que estava deixando de ser altamente produtivo, como eu gosto de ser. Nesse mesmo ano, compartilhando outros números com vocês, eu li mais de 28 livros, que somando dá mais de 10 mil páginas. Consegui concluir mais uma pós-graduação, consegui crescer a empresa em mais 130%, faturamento aumentou e muito, só o fato de eu ter mudado uma chave que foi deletando as redes sociais, tá? E aí eu foquei no que importa, gostava muito de ouvir podcast, então é algo que a gente até resolveu criar, estamos aí já invictos, né? Toda sexta-feira, às 8 da manhã, sai episódio novo por aqui. Eu queria deixar essa reflexão com você, que está na rede social somente perdendo tempo, não é? Rede social foi feita para empresas ganharem dinheiro, não é? E sim, para os consumidores também. Mas, como aqui no mecanismo a gente traz a verdade, a gente é polêmico, a gente fala e faz o que precisa ser feito, não poderia deixar de compartilhar minha visão pessoal para você deletar agora suas redes sociais e fazer esse teste. E me conta aí no comentário se você já fez algum teste parecido, o que aconteceu, se deu certo para você, quais foram os seus ganhos. E vamos juntos. Não deixa de avaliar o nosso podcast, porque isso ajuda muito a mostrar para outras pessoas. Aproveita e compartilha esse podcast para aquele seu amigo, sua amiga, que realmente está mergulhado, está nessa bolha. É uma situação preocupante que você já, parou para pensar que aquela pessoa às vezes só fica no celular, tá com uma outra pessoa ali numa mesa de jantar ou em algum rolê, alguma coisa assim, e a pessoa tá vidrada no celular, provavelmente passando, não é, de rios em rios, passando de stories em stories, e a vida acontece fora desses locais, tá? Então, é mais uma reflexão e um episódio bom aí pra gente poder refletir e seguir nos próximos. Nos vemos na próxima semana. Um grande abraço e até mais.